Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal debruçando-se sobre argumentos que são relevantes para a minha, a sua, a nossa fé católica apostólica romana. Desde que eu estou à frente do Eclésia, sempre, até hoje, estamos a refletir aspectos sobre a pessoa de Jesus, a pregação de Jesus, os fatos de Jesus, as obras de Jesus. É sempre algo de Cristo. No programa passado, falamos da fome de Cristo. Você já pode imaginar qual é o título do programa de hoje? A sede de Cristo. Fome e sede. Mas por que essa insistência? Por que esse título tão insólito? Falar da fome de Nosso Senhor, falar da sede de Nosso Senhor. Primeiro, não é insólito. É extremamente relevante, aliás, é decisivo. As palavras que Nosso Senhor utilizará no dia do juízo final, elas são a inspiração para o programa de ontem, da semana passada e o programa de hoje. E os que vão vir pela frente, viu? Aliás, aqui está o ponto de partida. Jesus dirá no capítulo 25 do Evangelho, segundo Mateus, para os que estiverem à direita, os eleitos, versículo 34 e 35, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Agora vem o que interessa. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, e segue. E segue. As outras palavras a gente vai abordar nos próximos programas. Então, é um argumento relevantíssimo esse do programa deste que estamos a desdobrar. Sede, evidentemente, tem dois significados. O significado material é sede de água mesmo. Nosso organismo, quando se desidrata, precisa ingerir água. Ordinariamente água, não suco, não refrigerante, mas água mesmo, porque ela é fundamental para manter o nosso corpo vivo. Mas também na Bíblia a sede tem o significado espiritual. Portanto, a sede evoca uma realidade que é uma necessidade para a alma. O homem é um ser composto substancialmente de matéria e de espírito, de corpo e de alma. O corpo, a matéria, tem necessidade da água, de matar a sede material. A alma tem necessidade de matar a sede espiritual. Aliás, nós já começamos com uma frase muito bonita do Salmo 41 ou 42, versículos de 2 a 3, o comecinho desse salmo que é tão bonito. Aqui está o texto. Como a corça anseia pelas águas vivas, assim minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei contemplar a face de Deus. Esse texto já ajuda você a entender que quando Jesus disser, no dia do juízo, e vai dizer, viu? Vai dizer, tive sede e me deste de beber, a minha alma tem sede de Deus. Não é sede só de água não, viu? É sede de Deus. Quem diz que sabe, quem diz que conhece, quem diz que entende, quem pode transmitir Deus para as pessoas e não o faz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, porque tive sede e não me destes de beber. Sede de quê? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de vós, ó meu Deus. Aí você já percebe que o argumento começa a assustar. Ah, sim, sim, Senhor. Salmo 63, versículo 2, outro salmo. Crave os olhos na tela do seu celular agora, do seu computador, do seu televisor. Lá vai outra bomba. Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro. Minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anela, como a terra árida e sequiosa, sem água.
a alma também fica ressequida. A alma, por vezes, se encontra no deserto. E tudo o que ela quer? Deus. O Deus que lhe oriente. O Deus que lhe conforte. O Deus que lhe dê a paz. E saiba, muitas pessoas nestas condições, Deus as coloca na nossa vida e podemos saciar essa sede. Falando-lhes do amor de Deus, aconselhando-as segundo Deus, transmitindo para elas dos lábios as verdades de Deus. Aí aquela alma ressequida, ela fica saciada. Passou a minha sede. Mas tem mais? Salmos 142, versículo 6. Estendo para vós os braços, minha alma, terra árida, tem sede de vós. Os filhos têm sede de Deus, senhores pais. A esposa tem sede de Deus, senhor esposo. O esposo tem sede de Deus, senhora esposa. Os paroquianos têm sede de Deus, senhor pároco. Os diocesanos têm sede de Deus, senhor bispo. Mas tem mais. Amós, capítulo 11, versículo 11. Capítulo 8, versículo 11. Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que virão dias, oráculo do Senhor, em que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Não sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. A humanidade sedenta disso aqui, que está ao seu alcance, querido cristão. Romanos capítulo 10, de 8 a 10. A palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque é crendo com palavras, professando com palavras e crendo de coração que se obtém a salvação. E a palavra diz, quem nele crê não será confundido. Aqui está a sede que eu diria, é a sede mais ingente e mais urgente de toda a humanidade. Sedenta disso daqui, desse manancial, dessa fonte de água viva, dessa torrente de onde brota a água que sacia por toda a eternidade. Mas lembrem-se, a sede que é saciada, na hora em que ela é saciada, ela produz mais sede. Como assim? Quando nós tomamos água, chega, eu tomei um copo, eu tomei dois copos, eu tomei 3 copos, agora, para o momento, chega, eu já tomei o suficiente, já estou saciada, minha sede já está saciada. Só que a sede espiritual, ela desperta necessariamente mais sede. Mas é uma sede que é saciada, mas é uma saciedade que provoca mais sede. Como assim? Eclesiástico capítulo 24, versículo 29. Os que me comem terão ainda fome, os que me bebem terão ainda sede. Como assim? Aqui é a própria sabedoria personificada no livro da sabedoria, é uma prerrogativa divina, é como se Deus estivesse falando, ele fazendo as vezes da sabedoria, que é um predicado seu, é a sabedoria de Deus que está falando, no capítulo 24 do Eclesiástico. Os que me comem terão ainda fome, os que me bebem terão ainda sede. Explicação. Deus sacia a sede da nossa alma. Mas por ele ser um mistério inesgotável, quanto mais ele me sacia, mais eu sinto necessidade dele. E, portanto, mais eu o quero, mais eu o desejo. Ele já me saciou, mas ele é um Deus infinito, a fonte dele, o manancial que é ele,
é inesgotável, não acaba nunca. Por isso eu o procuro, eu o desejo avidamente. Quanto mais eu o desejo, mais ele me sacia. Mas é no momento em que ele me sacia que eu mais desejo a ele, e essa sede jamais acabará. Que maravilha! Portanto, eu tive sede e me deste de beber. Quem descobre Jesus, quem aceita Jesus, quem encontra Jesus, quem se entrega a Jesus, essa sede de Deus, ela é saciada, mas ela é saciada produzindo, no momento em que sacia, o desejo de que Deus seja mais ainda buscado. Estou saciado, mas preciso dele. Estou saciado, mas eu não esgotei Deus e por isso o quero sempre mais. E minha alegria é sentir sede dele. Sempre sentirei, até no céu. Mas aqui na terra, ele me sacia, desejando, porém eu, que ele seja sempre o objeto da minha sede, porque essa sede nunca acaba. Mas nunca acaba já acabando, porque ela me saciou, mas saciou-me despertando sempre mais para ele, para buscá-lo, porque é um mistério inesgotável, insondável. Eclesiástico 24, 29. Os que me comem terão ainda fome, os que me bebem terão ainda sede. Não saia daí. Depois do breve intervalo, a gente volta. E volte sedento de Jesus, pelo amor de Deus. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o nosso segundo bloco, o programa Eclésia, hoje debruçando-se sobre o argumento A Sede de Cristo. Argumento relevante porque saiu dos próprios lábios de nosso Senhor, que pronunciará no dia do juízo, dentre outras coisas, para os eleitos: tive sede e me deste de beber. E dirá também para os condenados: tive sede e não me destes de beber. Já vimos que na Bíblia existe uma sede material e uma sede espiritual. Terminamos o primeiro bloco falando do famoso texto de Eclesiástico, capítulo 24, versículo 29. Os que me comem terão ainda fome, os que me bebem terão ainda sede. É a sabedoria de Deus que está falando aqui. Nós somos criaturas e não podemos dizer que num momento apenas da nossa vida Deus nos sacia, Ele mesmo nos sacia e ponto final, não precisamos mais dele. Quando a gente é saciado da água, a gente deixa o copo para lá, a gente deixa a fonte para lá, deixa o filtro para lá, deixa a garrafa de água para lá. Não podemos aplicar esse raciocínio para Deus. A minha alma tem sede de Deus. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor, a contemplação de Deus saciará e ao mesmo tempo despertará a vontade, o desejo insaciável de contemplá-lo, de buscá-lo e de amá-lo. E nisso significa a felicidade sem fim. Mas Jesus disse à samaritana, e aqui já entramos no capítulo 4 do Evangelho segundo João, o famoso texto do diálogo de Nosso Senhor com essa mulher anônima que vai acabar se convertendo. Jesus diz que quem crê nele não vai ter mais sede. Vamos ao texto e depois teçamos alguns comentários. João 4, de 13 a 15. Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água para que eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. E segue o diálogo de Jesus com a samaritana. Veja, Jesus aqui diz que quem nele crê jamais terá sede. Sabe por quê? Porque aceitando Jesus, entregando-se a ele, acreditar nele, significa o ponto de chegada de uma busca que Deus colocou no coração do homem e que, uma vez encontrando Jesus, aceitando Jesus, encontrou o que tinha de encontrar. Esse teu filho estava morto, reviveu. Esse teu irmão estava morto e reviveu.
Estava perdido e foi achado. Pronto. Não tem mais procura. Não tem mais interrogação, não tem mais medo, não tem mais pavor. Ele encontrou Jesus. Porém, no momento em que você não tem mais sede, você está diante de uma fonte que jorra para a vida eterna. Se jorra para a vida eterna, é porque vai jorrar sempre. E se vai jorrar sempre, você vai sempre ter necessidade dela. A fé vai acabar. Atenção, a frase de Jesus. Atenção. A frase de Jesus é esta: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. A água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Na vida eterna, a fonte vai continuar a jorrar. Jesus acabou de dizer. Se vai continuar a jorrar, é para quê? É para saciar a sede eterna daqueles que no céu já estão saciados, mas já estão saciados por uma fonte que não cessa de jorrar. E se essa fonte jorra eternamente, é para saciar uma sede que já está saciada. Jesus sacia despertando a sede e desperta a sede saciando. É profundo isso? É claro que é. É um mistério que não acaba muito, porque se você diz que encontrou Jesus num determinado momento, e no céu não há antes nem depois, no céu não há tempo, no céu é a eternidade, portanto é o sempre de Deus, é a eternidade de Deus, portanto é a fonte eterna que jorra para saciar e sacia eternamente, despertando a sede. Portanto, se a sede fosse saciada de uma vez por todas no céu, a fonte cessaria. Para que a fonte jorrar eternamente se todos já estão saciados e não precisam mais de sede? Não precisam mais ser saciados. Deus é uma fonte única. Não é uma fonte para onde você vai, como a samaritana foi, tomou água, pronto, não vou ficar mais aqui, vou voltar para minha casa. A coisa não é assim. Deus é um mistério inesgotável. Deus é uma fonte inexaurível. Deus é um manancial que jorra para a vida eterna. A palavra é de Jesus. Jesus jorra para a vida eterna. Portanto, no céu, estaremos saciados para sempre. Mas para sempre estaremos sedentos, porque a fonte não cessa de jorrar. Portanto, é uma saciedade que desperta sede. E é uma sede que já automaticamente está saciada. Como explicar que uma pessoa esteja saciada e ao mesmo tempo com sede? Porque Deus é mistério. Porque Deus é uma fonte abismal. É uma fonte que jorra para a vida eterna. A palavra é de Jesus aqui para a samaritana. Vejam, a profundidade vai aparecer aí de novo, por favor. A água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. O Senhor Jesus é fonte não apenas até a hora da nossa morte, mas continuará sendo fonte na outra vida. Uma fonte que sacia e desperta a sede, e desperta a sede saciando, e sacia despertando a sede, e desperta a sede saciando. Eu não entendo isso. Nesta vida não. Simplesmente aceite a palavra de Jesus. No céu você vai entender. Presumindo que você vai chegar lá, e eu espero que chegue. Jesus, fonte de água para a vida eterna. Esse mistério eu só compreendo à luz da fé, porque tu disseste a samaritana. Agora vamos a João capítulo 6, versículo 35. Agora já estamos no diálogo, no monólogo de Jesus, o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, o ensinamento sobre a Eucaristia. Já falamos da fome, mas também no discurso da Eucaristia, fome no programa anterior, no discurso da Eucaristia, Jesus vai falar da sede. João capítulo 6, versículo 35. Jesus replicou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Aqui não se aplica ao céu. Por que não se aplica ao céu? Porque a fé vai desaparecer. O apóstolo Paulo vai dizer isso na 1 aos Coríntios, capítulo 13. A fé vai desaparecer, a esperança vai desaparecer, mas somente a caridade vai permanecer. Mas já aqui na terra, portanto, a fé só se aplica até a hora da nossa morte.
Atenção, aquele que crê em mim jamais terá sede. Nós temos sede de Deus e essa sede, ela é evidenciada pelo desejo de buscar Deus, pela sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, diz assim como a corça suspira pelas águas, o Salmo 41 ou 42. Aceitou Jesus pela fé, a sede foi saciada. Mas atenção, a sede foi saciada. Jamais terá sede. Isso significa que enquanto crermos, isto é, quem crê, enquanto crermos até a hora da morte, porque na hora da morte a fé vai desaparecer. Porque para os eleitos, eles contemplarão o Senhor face a face. Então, a frase de Jesus, quem crê jamais terá sede, é enquanto a fé subsistir, por suposto. E na eternidade, por favor, remeto você ao texto anterior, João capítulo 4, de 13 a 15, a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. E reparem que Jesus diz, virá a ser nele, isto é, os eleitos, cada um vai ser fonte de água que brotará por toda a eternidade. Na própria pessoa no céu, essa fonte jamais deixará de jorrar. Porque ela vai jorrar para saciar quem já está saciado. E quem está saciado, eu repito, tem sede de Deus, porque Deus é inesgotável. Se você diz que no céu você não tem mais sede, estando já saciado de Deus, está saciado num sentido, está sedento em outro sentido. Está saciado porque Deus completa você. E não está saciado porque Deus é um mistério inesgotável. E quanto mais você o busca, mais ele se revela como novo. Quanto mais você tem sede e ele sacia você, mais você sente sede dele. E quanto mais você sente sede dele, mais ele sacia você. E assim sucessivamente por toda a eternidade. O mistério então é profundo, Dom José? É claro que é profundo. Estamos exatamente a analisar as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Termino com João, capítulo 7, versículos de 37 a 38. No último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Interessante, Jesus não disse do meu interior, Jesus não disse de mim, mas do interior de quem crê, brotarão rios de água viva. Ou seja, eu torno você, pela sua fé em mim, um manancial inesgotável. E esse manancial sou eu. Eu vivo, mas já não sou eu que vive. Quem vive é Cristo que vive em mim. Eu tenho certeza que tratei de coisas profundas. E vamos tratar no próximo bloco, se Deus quiser. Não saia daí. Daqui a pouco a gente vai a uma frase de Jesus, a samaritana. Ele faz um pedido, dá-me de beber. Exploraremos isso daqui a pouco. Um grande abraço. Não saia daí. Vá somente tomar um copo d'água, que é Jesus, e depois volte. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso terceiro bloco, programa Eclésia, debruçando-se sobre o argumento A Sede de Cristo. Neste bloco eu quero compartilhar com você que eu também estou no Instagram e quero convidar você para me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial e você verá lá partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. A TV Século XXI também tem o seu Instagram, Rede Século XXI. Peço a você que nos siga. Deus abençoe você. Agora nós vamos avançar a sede de Cristo. Terminamos o primeiro bloco falando que na eternidade nós não teremos sede e teremos sede. Não teremos sede porque Cristo Jesus vai nos completar. Não haverá absolutamente sede, não haverá absolutamente fome na eternidade.
Atenção agora, Apocalipse capítulo 7, versículos de 15 a 16. O texto vai aparecer aí. Aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda, já não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os levará às fontes das águas vivas, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Prestaram atenção que nesse texto aqui, Jesus está dizendo por meio do apóstolo João que não haverá sede, mas haverá sede? Como assim? Não haverá sede da água material. Da mesma forma que não haverá calor. Da mesma forma que não haverá fome. Da mesma forma que não haverá sol. Esses elementos terrenos, essa sede material, não haverá. Mas os levará às fontes das águas vivas. Quando você chega numa fonte e está com sede, você sacia a sua sede. Mas lembre-se que aqui nós temos uma imagem que descreve Deus. E Deus é um mistério inesgotável. Quanto mais você é saciado, mais você sente a necessidade dele. É heresia você dizer que Deus saciou você e você não precisa mais dele. Como uma pessoa que toma 4 copos com água não precisa, pelo menos agora, da água, porque você acabou de ser saciado e só vai tomar água depois que voltar a ter sede. Não. É um mistério. Deus, inesgotável, insondável e eterno, onde não há antes nem há depois. É uma sede eternamente saciada. E por ser eternamente saciada, porque essa fonte de água viva é eterna e é um mistério que não se esgota, é uma sede que impulsiona o que foi saciado a Deus, que continua a saciá-lo. E, portanto, é uma saciedade eterna. É neste sentido. Aliás, no Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, nós temos o seguinte, essa frase é bonita, veja aí na sua tela, eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. Fonte da água viva. Essa fonte não é apenas para nós nesta vida, nessa nossa aventura. É fonte de água viva na eternidade. E se é fonte, não para de correr água. Mas essa água é Deus. E essa fonte, ela é eterna. Isso significa que essa fonte é para saciar quem já está saciado. Porque se o saciado no céu disser, estou saciado, não preciso mais, isso é blasfêmia. Deus será tudo em todos. Portanto, eu repito, é uma saciedade que desperta sede, mas uma sede diferente, porque é uma sede de quem já está saciado. Mas quem está saciado de Deus, que é uma fonte que não cessa de jorrar. Portanto, eternamente insaciável e saciado. E eternamente saciado insaciavelmente. Como é possível que uma pessoa seja ao mesmo tempo saciada e insaciada? Aqui a gente não entende. No céu a gente vai entender. Avancemos agora para o finalzinho da Bíblia, para o finalzinho do Apocalipse de São João. O Espírito e a esposa dizem, Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem, vem. Possa aquele que ouve dizer também, vem. Aquele que tem sede, venha. E que o homem de boa vontade receba gratuitamente da água da vida. Quem tem sede, venha. Vocês pensam que nosso Senhor Jesus Cristo diz isso apenas para quem peregrina aqui na terra? Não. Aqui na terra, a sede dele é saciada pela fé. Quem nele crê, jamais terá sede. Foi Jesus quem disse isso no capítulo 6 do Evangelho segundo João, na promessa da Eucaristia. Já vimos esse texto, não vamos vê-lo mais. No céu,
É uma sede diferente. É uma sede de quem já está definitivamente saciado. Mas por estar definitivamente saciado pela fonte de água viva, que é Deus, que é um mistério inesgotável, essa fonte não cessa de jorrar, para que sacie os saciados. Os saciados não são saciados em absoluto por todo sempre, porque estão saciados, mas saciados de um Deus que é sempre uma fonte inesgotável. Avancemos agora para o diálogo de Jesus com a samaritana. No capítulo 4 do Evangelho segundo João, Jesus chega meio-dia. O sol estava a pino. Jesus vai à fonte de Jacó. Versículo 7, João capítulo 4. Veio uma samaritana tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber. Aliás, antes de avançarmos, qual foi o outro momento em que Jesus revelou que estava com sede? E, portanto, não literalmente pediu de beber, mas disse, tenho sede? Se você responder, garanto que eu vou lhe dar uma passagem de presente a pé para Maceió, assim que terminar o programa. Sim, foi nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. João capítulo 19, versículo 28. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse, tenho sede. Evidentemente que os soldados ali, por maldade, pegaram uma esponja e embeberam em fel e vinagre e levaram para nosso Senhor, que virou a cabeça e disse, tudo está consumado, etc., e entregou o seu espírito, recitando o Salmo 30, versículo 6, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas esse tenho sede na cruz e dá-me de beber para a samaritana, para Santo Agostinho e para todos os padres da igreja, ou pelo menos a grande maioria, Santo Agostinho diz que, no seu comentário ao Evangelho segundo João, precisamente comentando esse versículo de João, capítulo 4, versículo 7, Jesus tinha sede da fé daquela mulher. A sede de Jesus é a sede da fé dela. Jesus quer estar saciado pela fé daquela mulher. E vai conseguir, porque ela vai se converter e vai à cidade anunciar aos seus conterrâneos que o Messias estava ali e eles voltam. E depois eles são saciados porque dizem, já não é por sua causa que nós acreditamos nele, porque nós experimentamos e cremos que ele é o Filho de Deus. Então nós temos uma mulher que é sedenta, dá-me desta água para que eu não venha mais aqui. Sou eu, estou falando com você. Ela se converte, vai e eles sedentos vão à fonte, não ao poço de Jacó. Vão ao poço de Jacó porque é o poço de Jacó onde Jesus está. Mas eles são saciados com o próprio Jesus. Samaria, Jerusalém. Monte Garizim e também o Calvário. 2 montes, 2 fontes, Jesus e Jesus. Jesus tem sede. Ele que é o manancial está sedento da nossa conversão. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus está sedento na cruz de que os homens se dirijam a Ele. Jesus, que é rico em misericórdia, esse manancial de água viva, todas as aparições do coração misericordioso de Jesus, as aparições a Santa Margarida Maria Alacoque, França, e depois a Santa Faustina Kowalska, a devoção à Divina Misericórdia, a festa da Divina Misericórdia, segundo domingo da Páscoa, evocam exatamente isso. O coração, pelo amor do coração de nosso Deus, o sol nascente que nos veio visitar, diz o sacerdote Simeão, e também, evidentemente, as palavras do próprio Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Do coração de Jesus, esse manancial de água viva que jorra por toda a eternidade, e se esse que é a fonte, ele tem sede. Sede de nós, sede do seu coração, da sua vida, da sua família. Está terminando mais um bloco? Não saia daí, porque no próximo bloco, nós recordando
as palavras de Jesus no capítulo 25, algumas jubilosas, vinde benditos, porque tive sede e me deste de beber, e as outras terríveis, apartai-vos de mim, malditos, porque tive sede e não me destes de beber. Desejo que você seja um sedento de Cristo. Não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco, respondendo as perguntas que o Caio vai nos apresentar. Até logo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o quarto bloco, o programa Eclésia, hoje se debruçando sobre o argumento A Sede de Cristo. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, este programa está no ar, com toda essa estrutura que foi montada aqui em Brasília para que eu possa falar com vocês. Se você é sócio, seja fiel na sua doação. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece aí na sua tela. Esse QR Code é simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de saciar a sede de Deus no coração humano. Nos 3 blocos anteriores, nós discorremos sobre a sede de Cristo. E essa sede ela foi ilustrada, sobretudo, no diálogo com a samaritana, dá-me de beber. Já vimos o significado espiritual com os padres da igreja sobre essa frase de Jesus. Já vimos também a frase de Jesus, tenho sede, no Calvário. E já vimos vários outros textos da Escritura. Insistimos muito também que no céu não haverá sede. E também haverá sede. Não haverá sede material, mas haverá a sede espiritual, que, por outro lado, ela é decorrente de uma saciedade. Porque a saciedade de Deus não significa dizer que eu não preciso mais dele porque já estou farto dele. Isso é blasfêmia. Eclesiástico 24, 29. Leia esse texto e ele prova que a saciedade que Deus nos dá mediante a fé aqui na terra e a posse da bem-aventurança celeste, a visão beatífica, sempre vai despertar uma sede em nós? Eclesiástico 24, 29. Os que me comem terão ainda fome, os que me bebem terão ainda sede. Quem bebe de Cristo no céu terá sede dele por toda a eternidade. E, eternamente sentindo sede, será saciado. E, eternamente saciado, sentirá sede. Portanto, é algo que conota e denota a outra realidade, que aqui na Terra parece incompatível uma coisa com a outra. Repito, de novo, na tela do seu computador. No céu, não haverá sede e haverá sede. Não haverá sede porque o Apocalipse já disse, Apocalipse 7, de 15 a 16. Não terão fome, nem sede, nem o sol ou calor algum os abrasará. Mas a sede que brota de uma saciedade que já realizou, que já sanou, esse desejo de Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei ao encontro de Deus? Esse encontro definitivo é o céu, mas é um encontro que jamais pode dizer, porque eu estou saciado, não preciso mais de Deus. Quem está saciado de água não toma água. Aqui na terra, e só volta a tomar quando está realmente sedento. A saciedade de Deus, não. É uma saciedade que desperta a sede. E é um despertar a sede que já sacia. Eclesiástico 24, 29. De novo na sua tela, os que me comem terão ainda fome, os que me bebem terão ainda sede. Aqui é a sabedoria de Deus, é Deus quem está falando. Vamos agora às perguntas que acabaram de chegar. Como Jesus Cristo, sendo Deus, tem sede espiritual? Qual é a sede de Cristo? Parece que eu já respondi com 2 textos, o diálogo de Jesus com a samaritana
que se encontra em João capítulo 4, versículo 7, veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber. Evidentemente que, como Deus encarnado, como homem judeu, semelhante a nós em tudo, menos no pecado, Jesus sentiu sede, naquele momento, sede material, de água mesmo, a água do poço de Jacó. E é possível até que ele tenha tomado essa água. Mas a sede dele ali era da samaritana. Eu acho que eu já tratei, foi Santo Agostinho. Santo Agostinho diz, comentando esse versículo no seu tratado sobre o Evangelho segundo João, Jesus tinha sede da fé daquela mulher. E, na cruz, tenho sede. A sede do coração dos homens, a sede dos pecadores, a sede de corações convertidos pelos quais ele deu a sua vida. Segunda pergunta. O ser humano sempre tem sede de algo. O que acontece quando não consegue discernir essa sede de Deus? Bem, eu acho que Isaías capítulo 55, meu Deus, se eu errar, vou passar a maior vergonha aqui na frente de vocês. Isaías capítulo 55. Todos vós, acertei, ainda não estou broco. Isaías 55. Todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas, vinde comer, vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Por que despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto de vosso trabalho naquilo que não sacia? Quando a fonte é estragada, quando a fonte é poluída, o lamaçal, água contaminada, lodo, é exatamente tudo aquilo que o demônio propõe. Que você se alimente, no caso, que você ingira um líquido que não é a água cristalina, que não é Cristo Jesus, que não é a Escritura, que não é a verdade que salva. Quando o homem vai a esses mananciais, quando o homem procura essas fontes poluídas, é aquilo que acontece. De fato, o extremo oposto de quem vai a esse manancial que é Jesus. A samaritana diz a respeito de Jesus, que falou dessa fonte de água viva, dá-me de beber desta água, para que eu não venha mais aqui. Eu penso que a resposta é exatamente essa. Só a fonte de água viva, que é Jesus, só o manancial de vida eterna, que é nosso Senhor e Salvador, sacia verdadeiramente. As outras fontes deixam a pessoa sedenta. Não sacia, não responde, suscita interrogações, ou é confusa, ou é ambígua. Somente a fonte de água viva, que é Jesus. Terceira pergunta. De acordo com vossa explanação, é correto concluir que não haverá sede no céu, pois haverá fontes de águas vivas diretas de Deus? A resposta é precisamente Apocalipse 21, 6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. E mais Apocalipse 22, 17. O homem de boa vontade receba gratuitamente da água viva. Rios de água viva brotarão do seu seio. Jesus diz isso no discurso no Templo de Jerusalém, no Evangelho segundo João. E rios de água viva brotarão do seu seio. Como? Se essa fonte de água viva é Cristo Jesus, é Deus na unidade da sua essência, e essa fonte vai brotar da própria pessoa que crê. É simples. Em vossa luz contemplamos a luz. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Portanto, haverá sim fonte. Se você quiser fontes, porque em cada pessoa vai ser uma fonte de água viva. Ou seja, Cristo brotará dele. Isto é, Cristo se manifestará como fonte de água viva em todos os eleitos no céu. Quarta e última pergunta.
Observo que muitos tentam matar a sede de Deus preenchendo com outras ideias, como substâncias e etc., como ajudar a conhecerem a Deus. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho, brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Pelo seu comportamento, pelo anúncio que brota dos seus lábios, faça com que as pessoas percebam que dentro de você existe uma fonte que brota por toda a eternidade. João capítulo 14, 14. João 4, 14. A água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Quanto mais santo o cristão for, mais as pessoas compreenderão que manancial, que fonte, que cascata, que cachoeira, que torrente de água viva é aquela pessoa em quem a gente percebe essa água deliciosa, essa água pura e cristalina, não contaminada. Vós sereis minhas testemunhas, na Judéia, na Samaria, na Galiléia e até os confins da terra. Nossa vida de santidade, com palavras e com atos, é a melhor forma de nós ajudarmos as pessoas a conhecerem Deus, a experimentarem essa fonte de água viva que jorra por toda a eternidade. Estamos a 40 segundos do final do nosso encontro. Deus abençoe você. Programa passado, fome de Deus. Programa de hoje, sede de Deus. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Depois Jesus diz, eu era peregrino e me acolhestes. Então você já sabe qual é o tema do próximo programa. Não sabe? Pegue Mateus 25, o juízo final, e você vai ver a ordem que estamos a seguir. Um grande abraço. Até o próximo encontro, se Deus quiser, Cristo Peregrino.